o link do YouTube. Tá, a gente manda, Sim. fica gravado. Assim que começar, eu já copio o link aqui e aí eu já mando para você pelo seu zap, Valério. Já estamos ao vivo, hein, gente? Já estamos ao vivo. Já estamos ao vivo. Boa noite, pessoal. É um grande prazer estar com todos vocês aqui. Estamos fazendo um evento comemorativo ao Dia do Assistente Social, que foi dia 15 de maio, né? E estamos aqui contando realmente com a participação de pessoas especiais. Hoje nós falaremos sobre serviço social, questão socioambiental. Temos como palestrante a professora Valéria Bastos. A professora Valéria Bastos é uma doutora em serviço social. Ela é coordenadora da pós-graduação da PUC, já trabalha há muitos anos na área do meio ambiente, sendo bolsista do CNPq, apoiada também pela FAPERJ, tem livro lançado na área, então nós estamos em ótimas mãos, gente. Ela tem uma obra chamada Profissão Catador, estamos contando também com professores da casa, professores da UniCBE. Temos aí conosco o professor Henrique Mendes, professor Daniel Albuquerque, Eles são doutorandos pela PUC e trabalham conosco na UniCBE, têm colaborado bastante, todos os dias conosco no curso. Então, gente, faça esse convite para que vocês possam, de fato, mergulhar na temática, e vamos começar. A professora Valéria Bastos vai fazer suas explanações, depois nós vamos tratar, vamos fazer realmente uma dinâmica bem bacana com vocês, com a participação também dos professores. Tá bom, gente? Sejam bem-vindos. Professora Valéria Bastos, está com você. Boa noite. Primeiro, eu quero agradecer o convite, de estar aqui com vocês comemorando esse período, que eu não estou considerando o dia, estou considerando o período, a semana, porque essa discussão, o mês de maio, fica bem dedicado à discussão da nossa participação, do nosso trabalho, trabalho das assistentes sociais, dos assistentes sociais. Então, inicialmente, eu já quero parabenizar os assistentes e as assistentes sociais pelo dia 15, pelo mês todo de maio, que é o mês dedicado não ao serviço social, dedicado à família, enfim, tem uma série de discussões ligadas e interligadas à nossa intervenção, o trabalho que o assistente social se dedica. E, no momento atual, me foi pedido para falar um pouco a respeito do serviço social e da questão socioambiental. E aí, nesse sentido, eu quero primeiro colocar que a discussão socioambiental é uma discussão cara para nós, como assistentes sociais, e aí quem está nos assistindo, os docentes, os discentes, devem estar atentos que é uma discussão que nem sempre está apontada como prioritária na discussão do serviço social. Até porque nós, na formação do serviço social, e se a gente considerar lá o contexto da trajetória histórica, das protoformas, a gente vai ver que o serviço social tinha um enquadramento voltado para uma prática ligada a outros eixos temáticos. Mas, de um tempo para cá, a gente vem adentrando novos espaços, como diz alguns autores, discutindo novos espaços do direito a ter direitos, ou seja, da nova cidadania, das novas demandas colocadas a serviço de várias áreas. E as ciências sociais aplicadas, sobre a qual o serviço social se insere, não é diferente disso. Então, a discussão do serviço social atrelado à questão socioambiental é algo que está, hoje em dia, na pauta, mas está na pauta pública, porque nós temos que pensar olhando para esse mundo que está efetivamente voltado para o desenvolvimento sustentável, porque a gente hoje escuta falar de ODS, Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, da Agenda 2030. Nós vamos ter um grande evento agora no Rio, que é Rio mais 30, que é a preparatória da conferência, sobre a qual serão discutidos os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que o serviço social não pode ficar de fora, até porque não é uma discussão unívoca da biologia, da engenharia, da arquitetura, da geografia ou da química.
As questões socioambientais, elas passam efetivamente pelo crivo e pelo olhar efetivo das ciências sociais aplicadas. E o serviço social se coloca nesse lugar com propriedade. Embora a nossa produção seja pequena ainda, considerando as outras, que fale de família, que fale do sócio jurídico, que fale da assistência, que tem uma produção intensa, nós temos produções importantes e interessantes que servem de subsídio para outras áreas. Então, assim, quero pontuar já de largada que a questão socioambiental tem muito, muito espaço na discussão que o serviço social trava e, inclusive, na intervenção que o serviço social possa vir a fazer, considerando que somos uma profissão de intervenção na realidade. Então, é um pouco introdutório essa minha fala para poder realmente abrir um leque de possibilidades, inclusive para o debate, né? Porque o assistente social, eu lido em especial com a questão de catadores de materiais recicláveis e a política nacional de resíduos sólidos. Mas tem assistentes sociais trabalhando em várias áreas que têm uma ligação direta com a questão ambiental. Eu, assim, tenho uma lógica para pensar essa discussão e acho que o primeiro ponto que eu gostaria de abordar com vocês é pensar o que significa a questão socioambiental. E aí eu não sei se o professor Henrique e o professor Daniel querem me provocar ou se eu posso seguir um roteiro que a gente mais ou menos já acertou. Se eu puder... Porque a provocação... Desculpa, a provocação seria justamente essa, Valéria, assim, questionar o que seria a questão socioambiental, né? Quando a gente está falando de questão socioambiental, do que a gente está falando, né? Acho que seria essa a primeira provocação mesmo, e então eu já estava seguindo o rumo. Certo? Não, tá certo. Eu acho legal que eu possa falar e depois vocês encadearem outras provocações, que talvez eu fale ou não fale a respeito de outros processos que estão encadeados nessa lógica do pensamento, quando a gente traz esse termo, questão socioambiental. E eu vou voltar um pouco na história para, primeiro, dizer o seguinte, por muitos anos, né, como eu já tinha dito, o serviço social e outras carreiras estavam fora dessa discussão ambiental. E quando se discutia algo ligado à natureza, à discussão do contexto que envolvia esses ecossistemas, normalmente as pessoas dissociavam a ideia de social do ambiental. E traziam muito a lógica de que o serviço social ou outras carreiras deveriam entrar no processo somente para algumas ações pontuais, ações que efetivamente aqueles profissionais que lidavam direto com determinadas questões não soubessem responder. Só que, decorrido anos, começou-se a perceber, por uma série de questões e de estudos, dentre esses, um estudo ligado à indicação de que os recursos naturais são finitos, que aí todo mundo começou a identificar a importância de se pensar como articular determinados processos, levando o mundo, não vou dizer nem a sociedade brasileira, o mundo, a pensar como resolver determinados problemas que tinham um foco direto na questão ambiental, mas que, por anos, era tratado por uma área muito departamentalizada, muito setorizada, muito especializada, sem articular isso com os processos maiores. Ora, na medida em que você percebe, e ficou evidente para o mundo, que os recursos são finitos, e isso foi colocado em vários relatórios, dentre esses provocando uma série de ações da Organização das Nações Unidas. E isso culminou em algumas conferências, que são conferências que, de um modo geral, todo mundo já ouviu falar, né? Que é a Conferência de Estocolmo, que é a Rio 92, que é Joanesburgo, que é a Rio+20, ou seja, as conferências organizadas pela ONU com os países signatários, na perspectiva de articular uma série de resoluções
e procedimentos para garantir o cuidado com o planeta, considerando a identificação de que os processos e os recursos são finitos. Bom, partindo dessa premissa, várias questões foram identificadas na lógica do abuso efetivo dos recursos naturais e, sobretudo, né, a forma como o homem vinha aviltando a todo tempo a natureza, seja na captura da água, seja na canalização indevida, seja na ausência do tratamento do esgotamento sanitário. Né? A gente aqui do Rio de Janeiro tem vários exemplos disso, que é o esgotamento sanitário caindo na Baía de Guanabara, caindo nas praias da Zona Sul, caindo nas lagoas da Barra da Tijuca, né? Até porque começou-se a perceber que o desenvolvimento urbano, o desenvolvimento econômico e, sobretudo, o avanço tecnológico levaram a outros lugares. Lugares esses que fizeram com que o planeta começasse a sofrer uma série de desequilíbrios. Então, a ideia de pensar a questão do ponto de vista socioambiental, né, conceitualmente falando, e aí no serviço social a gente já tem autores que trabalham esses conceitos, uma delas é a Maria das Graças da Silva, que é uma professora da Universidade Federal de Pernambuco, que tem livros exatamente discutindo a questão da insustentabilidade e da sustentabilidade a partir de um olhar sob o olhar do capitalismo, né, e os efeitos sobre os quais, né, a perspectiva do capital aponta para determinadas ações perversas na natureza. Maria das Graças tem um conceito cunhado. A Letícia Nunes também é uma assistente social, uma do Nordeste e outra do Sul, também traz uma série de conceitos trabalhando a ideia de se pensar a questão socioambiental não só como uma junção de palavrinhas, né? Nós não estamos juntando o social ao ambiental. Quando a gente está falando de questão socioambiental, a gente está partindo da premissa que a questão socioambiental se revela na medida em que a gente identifica que, muitas das vezes, em função da produção acelerada do capital, da forma como o homem se apropria de determinadas riquezas em nome do empoderamento de um em detrimento de outro, a natureza é uma das que sofre todos os processos. E eu vou dar exemplos para a gente entender como isso funciona. Queimadas, derrubada de árvores. Né? A gente tem assistido isso no cenário nacional. Né? A gente tem visto como a Amazônia sofreu. Né? Como aconteceu no Pantanal. Tudo isso são expressões da questão socioambiental. Alguém foi lá e, para o enriquecimento de alguém, em detrimento do empobrecimento, da morte e de uma série de fatores, muitas das pessoas sofreram. Né? Lixões, né? O fato da destinação inadequada de resíduos sólidos em determinados territórios, em determinados locais esses, perto de cachoeira, de rios, de lagoas, né? Onde o produto rarefeito desse material em decomposição vai gerar o chorume e que vai contaminar lençóis freáticos, é mais uma expressão da questão social. Então, da questão socioambiental, além da questão social também, né? Mas, enfim, a questão socioambiental ela deve ser entendida como uma relação perversa, produzida pelo homem mesmo e na direção da natureza, ou melhor dizendo, contra a natureza, mas respondendo a determinadas demandas. Né? Para sobreviver, o cara vai dizer, não, eu arranquei as árvores porque o madeireiro vai levá-las para isso, para aquilo, para outro. Não, eu vazei o resíduo sólido em terreno não tratado porque eu precisava sobreviver. Não, eu fiz uma habitação inadequada ali e o meu esgotamento sanitário está todo indo para o Rio porque eu não tinha onde morar. Ou seja, né, e isso a população mais vulnerável vai usar desse discurso.
mas o grande empresário vai usar um outro discurso, mas tá igual ou pior, eles promovem, e geralmente é quem acumula o capital que promove a expressão da questão socioambiental de forma aviltante. Não sei se me fiz entender, mas tratar da questão socioambiental é levantar exatamente essas contradições impostas pelo modo de produção capitalista na sociedade, na realidade, sob a qual o homem é o veículo que produz esses efeitos danosos. Ok? Não sei se... Legal. Sim, totalmente. Enfim. Nós ficamos muito felizes com o seu comentário e certamente agregou muito valor. Professor Henrique, gostaria de comentar? Não, na verdade, assim, Valéria acho que expôs muito bem, né, essa relação entre exploração promovida pelo capital e a questão socioambiental. E aí, Valéria, eu fiquei aqui me perguntando, né, sobre o serviço social, né, essa relação do serviço social com a questão socioambiental, já pegando, né, um pouco do próximo gancho. Historicamente, como é que se deu essa inserção, né, Valéria? E o serviço social, ele exatamente promove quais ações, né? Quando a gente está pensando, sei que é um pouco amplo isso, mas, né, pessoal, a gente tem muita gente da graduação, as alunas da graduação, né, assistindo. Então, como é que se dá essa vinculação e quais são as ações que o serviço social promove, Valéria? Não, boa pergunta, porque eu acho que a gente pode recortar, né, e apontar algumas frentes sobre as quais o serviço social vem assumindo, inclusive, a dianteira. E eu vou começar logo por uma que a gente tem uma referência, inclusive foi da nossa linha de pesquisa, foi colega lá, fez doutorado conosco, que é a discussão que a Adriana Dutra, que hoje em dia é professora da UF Campus, traz com relação a desastres. A professora Adriana Dutra tem um livro, produto da tese, produzida conosco lá no Departamento de Serviço Social da PUC-Rio, que é exatamente pensar desastres e serviço social. E aí, como é que isso rebate para o serviço social? É uma questão socioambiental? Sim. Primeiro, porque, normalmente, como ocorrem os desastres ambientais? Eu vou dar 3 exemplos para a gente ter uma ideia. Eu vou começar lá para trás e vou falar de uma coisa bem recente. O primeiro, há 10 anos atrás, foi o Morro do Bumba. Vocês podem buscar aí no YouTube, quem os mais jovenzinhos vão lembrar que o Morro do Bumba desbarrancou em 2010, ou seja, 12 anos atrás, né? E a alegação era que as chuvas chegaram e que efetivamente foi tudo por terra. Mas o que aconteceu no Morro do Bumba e quem era o Morro do Bumba? O Morro do Bumba era o antigo lixão de Niterói, sob a qual, quando ele foi encerrado, pelo desrespeito público, pela forma de não atender as normas da ABNT, as normas da engenharia, de acompanhar, monitorar, né, e remediar espaços que já foram lixões, o poder público, eu estou falando eles e estou falando, claro, quem foi o poder público. Né? Até porque fazer gestão de resíduos sólidos no Brasil é responsabilidade dos municípios. Deixaram criar várias habitações que virou uma área favelada, reconhecida como Morro do Bumba. Ora, para além de não ter um esgotamento sanitário adequado, para além de ter as habitações construídas à luz de inúmeros processos desiguais e sem nenhum padrão da engenharia, da arquitetura, da topografia, enfim, né? Tinha também todo um processo de obra trabalhando. É assim que o povo da engenharia fala. Ou seja, os gases oriundos do processo de combustão dos resíduos deixados no lixão bem no passado continuavam trabalhando.
juntou chuva, construção inadequada, esgotamento sanitário inexistente. Na hora que caiu a tempestade, o que aconteceu? Morte, acidente com muitas vítimas. O serviço social entrou que hora? O serviço social entrou na emergência, que é isso que a professora Adriana vem sinalizando para nós, né? Que somos leigos no assunto, ela que é estudiosa. Acidente é processo, não é emergência. Então, o gestor público, os responsáveis pela pasta da política urbana, da política de desenvolvimento, da política de meio ambiente, tinha que ter analisado aquele espaço e ter promovido alguns processos anteriores à chuva. Mas, infelizmente, o serviço social foi chamado quando? Na morte, no desabrigo. Aí chama a assistência social como uma política pública responsável por aquele atendimento de emergência para fazer todo o trabalho. Mas o papel do serviço social não está aí. O papel do serviço social é anterior. O serviço social deveria estar ali quando? Fazendo todo um processo de orientação com as lideranças comunitárias, conversando com a prefeitura, e, lógico, o serviço social provavelmente seria um agente público, porque o lugar que a gente tem maior empregabilidade é o poder público, já promovendo o quê? Articulada uma política de habitação, que essas pessoas saíssem antes do acidente acontecer. Porque era conta marcada que o acidente ia acontecer. Era conta certa. Então, não precisaria de remediações. Então, a crítica que a professora Adriana traz é exatamente essa. O papel do serviço social é anterior. É de prevenção. É de articulação. O papel do serviço social é de orientação, de articulação às lideranças comunitárias, para, inclusive, convencer as pessoas que é importante não ficar em processos de risco, considerando toda a situação de risco que elas vivem. Morro do Bumba 1. Vou falar de Brumadinho. Brumadinho não foi lixo. Brumadinho foi lama tóxica de irresponsabilidade de uma empresa que sabia. Então, o serviço social deveria estar lá trabalhando com uma outra lógica, porque ali tinha, além de comunidade funcional, ou seja, comunidade, residências dos trabalhadores da Vale, mas tinha toda uma cidade que foi dizimada e que eles estão pagando passivo até hoje. A Vale está pagando passivo até hoje. Então, também era processo. Tinha engenheiro, tinha arquiteto, tinha advogado, tinha tudo. Biólogo, topógrafo. Então, era para ter sido visto. E o trabalho do serviço social também, porque na Vale tem serviço social, era de aconselhamento. Lógico, a responsabilidade do acidente não é nossa, mas a gente poderia entrar como um processo de discussão, de prevenção, de emergência, inclusive de estratégias de salvamento, porque quando a lama veio, levou todo mundo. E para fechar a conversa, eu vou falar de Petrópolis. Eu assisti agora uma live da Adriana coordenando a mesa e a Norma Valêncio, que é uma especialista também na área de desastre, né? Da sociologia do desastre, e exatamente isso. Era conta marcada desde 2000 e não sei quando que ia dar problema em Petrópolis. Petrópolis é uma área de serra, todo mundo, pelo menos já passou perto de Petrópolis, sabe como é que funciona Petrópolis. Agora, diante da precarização das políticas urbanas daquele local, né, e todo um recurso que foi recebido pela própria gestão pública para resolver, para remediar vários processos, e aí entraria também o serviço social, lá no passado, com certeza teria evitado essa catástrofe que nós vivemos. Então, assim, o serviço social, na área de desastre, ele entra
infelizmente, na emergência, mas poderia entrar na prevenção. Vou dar outros exemplos do serviço social. Serviço social trabalhando, por exemplo, com projetos da área de reassentamento, saneamento urbano. Eu orientei uma dissertação de mestrado que falava sobre o projeto do Rio Iguaçu, que é um rio que corta a Baixada Fluminense como um todo. Então, qual era a proposta do serviço social e de outros profissionais? Era estar articulando com a população, com as lideranças locais, inclusive montando comitês para monitorar aquela área, porque os rios ficam assoreados por quê? Os rios ficam assoreados porque não existe uma política de coleta regular na Baixada, na grande maioria dos locais. Então, onde que eu vou jogar meu resíduo? Se eu não tenho uma companhia que recolhe, eu vou jogar no rio. Rio assoreado, chove, faz enchente, mata gente, enfim. Mais uma vez, o serviço social, por vezes, entra na emergência. Mas eu conheço esse projeto Iguaçu, tem uma dissertação muito bacana sobre isso, mas tem outras também discutindo exatamente isso. Trabalho com a liderança comunitária, trabalho de articulação com a prefeitura, trabalho que garanta efetivamente a compreensão e a participação da comunidade para garantir minimamente um trabalho saudável, lógico, a cobrança do poder público, porque existem coisas que não é de responsabilidade da população, é responsabilidade do poder público, né? Um esgotamento sanitário, né? Um arruamento, a coleta de lixo, todos esses processos é de responsabilidade pública. Mas se tivermos uma população antenada, realmente cobrando dos poderes constituídos melhores formas de conduzir seus processos, né, ligado à educação ambiental e tudo mais, isso vai garantir melhores processos. O lugar do serviço social também é aí, né, numa equipe interdisciplinar, discutindo com as lideranças, garantindo uma série de processos importantes. Isso está atrelado à discussão ambiental, né? Com os catadores de materiais recicláveis, né? Que é uma área que eu conheço, é de um lugar que eu falo, né? É como pensando numa lógica de um trabalho eficiente, eficaz e ambientalmente adequado. Porque garimpar em lixão, a gente sabe o quanto é perigoso, o quanto é insalubre, o quanto é perverso. Então, e a gente sabe, por outro lado, que o material reciclado tem um poder econômico fantástico. Todo mundo quer. Mas tem formas e formas dos catadores serem inseridos nessa gestão, de forma que ele se oriente, se reorganize e tenha um processo salubre de tratar isso aí, sem necessariamente ter que competir num lixão onde tem explosão de gases, onde tem abutres, roedores, doenças, né, chorume e tantas outras mazelas. Então, nesse sentido, o serviço social ele tem um campo muito vasto e que é algo que a gente precisa cada vez mais estar demarcando o território, que inclusive na ABEPS, o grupo nosso da ABEPS é política urbana, agrária e meio ambiente. Mas a gente observou que cada um vai ter que ganhar um espaço. O meio ambiente tem uma discussão específica, a questão rural, agrária, tem outra questão específica, e a questão urbana também. Eles têm sinergia em determinado momento? Sim, mas já está se pensando em criar grupos individualizados para garantir essa efetividade da discussão ambiental e dentro do contexto socioambiental e o serviço social. Então, assim, passei por algumas áreas de possibilidade, mas tem outras, tá? Vou lembrar de um outro detalhe. Hoje há uma obrigatoriedade, embora a gente esteja sob ataque, eu tenho que falar sobre isso, né? O meio ambiente está sob ataque do atual governo. Então, está tudo desregulamentado. Mas as licenças ambientais, elas, antes dessa loucura que está rolando por aí, obrigatoriamente tem que ter uma coisa chamada EIA, que é o estudo do impacto ambiental, e um RIMA, que é o relatório dos impactos do meio ambiente. Isso conta efetivamente com a presença dos assistentes sociais nos impactos sociais. Então, é o assistente social que faz esse estudo
de diagnóstico. É o assistente social que vai naquela... Por exemplo, Brumadinho. Tinha que ter lá, olha, tem, sei lá, 10 mil pessoas morando nesse entorno, pessoas com dificuldade de mobilidade, pessoas com isso, com aquilo, alametox, e aí vem outros profissionais articulados ao estudo social para mostrar, dentro do estudo de impacto e o relatório, as probabilidades de risco, porque há todo um setor de gerenciamento de risco. E nós somos um dos profissionais que pode indicar quais são os riscos maiores ou menores. Então, o assistente social também tem lugar reservado nesse espaço. E tem outros, tem uma infinidade. Uma infinidade. Infelizmente, no atual governo, a gente perdeu muito, porque os programas voltados do antigo Ministério das Cidades, né, e o próprio trabalho que a Caixa Econômica fazia com o antigo Minha Casa Minha Vida, eu não digo que o Casa Verde e Amarela é substituto, não é porque não tem o mesmo padrão. Então, dentro do Minha Casa Minha Vida, por uma orientação do Ministério das Cidades e da Caixa Econômica, era obrigatório o trabalho social, com a presença de assistentes sociais. Também era o TTS, Trabalho Técnico Social, obrigatório, que articulava lideranças comunitárias, articulava todos os equipamentos sociais da área para instalação do programa Minha Casa Minha Vida. A gente sabe que tinha defeitos, mas que tinha essa obrigatoriedade que também foi perdida. Professora Valéria, desculpa te interromper, mas assim, eu gostaria de salientar realmente na sua fala a importância do trabalho do assistente social, no que se refere ao controle social, no que se refere também à emancipação e autonomia dessa população. Sua fala foi muito rica nesse sentido, né? E assim, eu acho que é uma área que tende muito a crescer, né? Na área do serviço social, né? Nesse recorte. É muito bacana essa sua experiência. Né? O olhar a respeito da participação social e do controle social ganhou um outro contorno pós-Constituição, né? Ao falar de participação social, automaticamente estamos falando de controle social, sobre o qual a população tem papel precípio. Né? Então, essa relação ela é muito importante, e para nós, assistentes sociais, é muito importante termos isso como radar, senão a gente reproduz uma outra lógica. Então, estar ouvindo a população, estar ouvindo os segmentos beneficiários do serviço que estivermos, seja um CRAS, né, um Centro de Referência de Assistência Social, seja uma unidade de saúde, seja uma escola, enfim, em qualquer lugar que estejamos, seja um espaço socioocupacional, a gente precisa ter claro esse canal e considerar a participação e controle social como grande referência, como grandes aliados nossos, porque é a partir disso que a gente consegue, muitas das vezes, até pressionar o poder público para que se cumpra o que está posto em lei, nos normativos, que muitas das vezes é esquecido, né? E a questão ambiental é uma delas, né? Ela é muito esquecida. Para vocês terem uma ideia, na legislação, na Política Nacional de Resíduos Sólidos, que era de 2010, e eu organizei um livro ano passado, que eu até posso depois mandar o link para vocês, sobre o balanço da política nacional. No seu artigo 54, era obrigatório a extinção dos lixões. Para vocês terem uma ideia, de 2010 até agora, tem 3 mil lixões abertos no Brasil. 3 mil contabilizados, fora os que não estão contabilizados. Onde tem lixão, tem pessoas em estado de vulnerabilidade e tem necessidade da assistência social, tem necessidade do trabalho do assistente social, tem necessidade do trabalho do pedagogo, do advogado, do psicólogo, enfim, de vários profissionais para mover ações para romper com essa expressão da questão socioambiental. Porque senão as pessoas nascem e morrem dentro do lixão. Muitas das vezes as pessoas nem sabem. Cai uma tonelada de lixo em cima de uma pessoa, a pessoa não sobrevive.
Como é que vai revolver? Existem lugares que as pessoas estão lá, por debaixo de um monte de lixo. Então, Valéria, sim. Você abordou assim na sua fala questões importantes. Aí você pega Morro do Bumba, né, Brumadinho e Petrópolis, né? E aí, assim, certamente a questão humana é o que vem na frente, né? Mas ela também tem que ser discutida a partir da própria questão orçamentária, né? E aí eu fico pensando, né, no quanto que o próprio poder público acaba gastando depois das tragédias, né? Porque acaba saindo muito mais caro para o poder público fazer o depois, né, que a tragédia acontece, do que o prevenir, né? Então, você olha para as prefeituras, por exemplo, quantas delas têm secretarias de meio ambiente, né? E nessas secretarias de meio ambiente, como funcionam? Quantas assistentes sociais tem nessas secretarias, né? Eu acho que seria, né, até um mapeamento interessante a ser feito, né? Quantos geógrafos tem? A tese da Adriana mapeia não só a Secretaria de Meio Ambiente, mas como Defesa Civil. Tinha uma. Também. Uma, né? Uma no Rio. Um alvo muito grande. Ela queria fazer Brasil, mas Brasil é complicado. Mas ela fez um recorte, tem um alvo bem interessante da tese dela, e ela conseguiu achar uma. E estava onde, Valéria? Eu acho que eram 27, se eu não me engano. 27 unidades de defesa civil. E secretaria, porque tem lugar que é junto, tem lugar que a defesa civil é comandada por militares, bombeiros, uma coisa assim. Sim. Não tinha assistentes sociais. Exatamente. Sabe que quando você fala do orçamento, eu costumo sempre dizer que eles gostam de fazer política pobre para pobre, sabe? Sim. Porque se eles fizessem uma política, né, calcada num orçamento digno, né, para garantir uma série de outras articulações, né, com políticas importantes, política habitacional, né, política urbana de mobilidade, né, política de educação, política de saúde e tal, o investimento seria muito, muito, muito justo na direção de atender um fluxo normal para não socorrer acidentes, catástrofes. Porque na hora da catástrofe não adianta, você vai pagar enterro. Exato. É isso. Petrópolis, a gente assistiu isso. É verdade. Enterro. E aí a gente acaba agindo muito mais na ótica da emergência do que da prevenção, né? Porque, na realidade, a prevenção por si só ela acaba sendo mais cara, né? E, infelizmente, não se quer gastar, né? Se quer gastar com aquilo que é interessante, com aquilo que realmente dá visibilidade, né? Mas ela é um cara aparente, Monique. Ela é cara porque prevenir, né, já garante você não gastar naquilo que tudo não dá para gastar. E eles não pensam assim, infelizmente. Vai gastar com enterro? É verdade. Eu sempre brinco. Eu quero comprar um vestido caro, mas eu não quero pagar uma caixa de remédio caro. Entendeu? É a mesma lógica. É a mesma lógica. Eles não conseguem ir além, né? Muito bacana. Habitacional, você investiu, os imóveis estão bacanas, estão seguros, você nunca mais vai investir naquilo ali. É um investimento único para garantir a sobrevivência de muitos. Agora, você gasta numa porcaria que vai desmoronar, você vai pagar a morte das pessoas, você vai pagar... É muito complicado isso, entendeu? Então, na realidade, é um paliativo. Vale a pena investir na prevenção. Na realidade, você fica fazendo paliativo, e não alcança a lógica da prevenção. Exatamente. É por aí. Agora, o Brasil tem essa máxima, né? Eu lido com muita gente da área de engenharia e dou aula, inclusive, no mestrado de engenharia profissional lá na PUC, né? Um mestrado bem interessante, que é o mestrado profissional com dupla certificação. E tem bastante engenheiro, e toda vez que a gente vai discutir a questão social, a primeira coisa que se sobrepõe é o econômico, né? Então, o cara para pensar em, por exemplo, em coleta seletiva, que seria um caminho ambientalmente adequado, ele vai falar, mas eu vou gastar numa frota de caminhão diferenciado, eu vou gastar não sei o quê, não sei o quê. Então, o cara
monetariza tudo sem efetivamente priorizar o social. Eu vou dar um exemplo para vocês. Alguém viu algum investimento em mídia na pandemia dizendo: separe o seu lixo de forma diferente, porque o lixo é um veículo contaminante de Covid-19? Ninguém viu. Ninguém fez um investimento desse. Então as pessoas não sabiam como lidar com o seu resíduo. Isso impactou diretamente na vida dos catadores. Porque as empresas de lixo, de resíduo, de coleta de resíduos sólidos ou lixo, elas fizeram a coleta de tudo e enterraram tudo nos aterros sanitários. Então, o planeta sofreu, impactou, e o bolso do catador também. Porque 90% das cooperativas foram paralisadas no período do auge da pandemia, né? 2020. O Brasil inteiro parou, porque ninguém investiu em nada. Eu aqui na minha casa botava lá, cuidado, lixo contaminado. Por quê? Meu filho é médico e trabalhava em CTI, em 5 CTIs no início da Covid, e lógico que ele se contaminou. Então, todo lixo que saiu aqui de casa, eu botava cada papeleta desse tamanho. Cuidado. É lixo contaminado, pessoa, avisei no prédio inteiro. Mas isso, eu, Valéria, que tenho uma pequena noção de como tratar resíduo. Mas a obrigação não era minha, não, era do gestor público. O secretário de Serviços Públicos, de Meio Ambiente, sei lá, o cara que cuida dessa parte, no caso do Rio de Janeiro, o presidente da Conlurb, ele tinha que ir para a televisão, no horário nobre, falar sobre isso. Porque aumentou muito, a gente vivia um de delivery. Todo mundo trazia embalagem para a gente. Não era isso? Você não pediu a comida, pedia não sei o quê, pedia não sei o quê. Tudo vinha em papelão, isopor, não sei o quê. E tinha um estudo aí de algumas universidades dizendo que o novo coronavírus permanecia 36 horas no papel, 72 na superfície, não sei quanto em tal lugar. Lembra que a gente botava água sanitária em tudo? Enfim, mas ninguém promoveu um mínimo aceno para a educação da população no trato com o seu resíduo. Então, a gente tem dificuldade dessa ordem. Eu promovi, junto com os catadores de gramacho, algumas campanhas na mídia. Né? Falava, trate seu lixo, falava, tragam água, porque, gente, a situação é muito precária, né? E o poder público não quer investir. É isso. Ele não bota dinheiro naquilo que ele acha que é menor. Mas não é menor. Isso impacta fortemente na vida da população. Né? É igual a Vale não quis investir, talvez numa forma melhor de segurar aquela lama para não desaparecer Brumadinho. Entendeu? E aí as pessoas morrem, tem gente dura embaixo até hoje na lama. Pois é. Valéria, e você abordou a questão dos catadores, né? Que são uma categoria muito importante. E você tem desenvolvido um trabalho importante com os catadores, né? Eu queria também que você falasse um pouquinho, né, do seu trabalho como assistente social junto a essa categoria. Olha, eu sou apaixonado por essa temática, né? Então, assim, eu vou falando das outras coisas, porque se eu falar de catador, eu só fico falando de catador. Mas, assim, desde 1996, só para contextualizar, eu entrei numa concorrência pública e acabei entrando com uma outra colega socióloga para dar uma consultoria a uma empresa de engenharia na área do trato com catadores de materiais recicláveis. Eu não conhecia muito de catador, como ninguém conhecia naquela época. Eu brinco, né? 1996, século passado ainda. Mas a ideia era da gente começar a trabalhar com os catadores, melhor forma de organização do trabalho. Então, eu estava muito no foco do trabalho e não estava ainda ampliando o olhar e a leitura a respeito do que seria esse trabalho, se o Brasil tinha alguma política específica para isso. Mas quando eu cheguei no trabalho, óbvio, eu comecei a perceber qual era esse universo e começamos, então, a fazer não só um trabalho de aconselhamento, de encaminhamento, de orientação, porque muitas dessas pessoas não tinham documento, escolarização muito baixa, o nível de moradia era precaríssimo. Bom, enfim,
né, um segmento identificado como um sofredor e encaixado aí no caráter das vulnerabilidades. Então, nesse sentido, a gente começou a ver, para além disso, como melhorar um pouco o trabalho dessas pessoas. E aí a gente começou a articular com vários segmentos. Decorrido muitos anos é que surgiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é a Lei 12.305, de 2010, que é a política que eu mais me apoio hoje para discutir todas as ações que eu realizo com os catadores. Bom, de 96 até os dias atuais, a gente vem evoluindo numa série de discussões, e aí o trabalho do assistente social entra, para além do que eu falei, encaminhamento, articulação e tal, a gente entra no assessoramento à melhor organização do trabalho dessas pessoas. E, nesse sentido, eu agora tenho trabalhado muito mais com projetos apoiados pelas agências de fomento, e aí eu sou jovem cientista da FAPERJ, discutindo a logística reversa, que é uma cláusula que está dentro da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é o da responsabilidade compartilhada. Então, o gerador de resíduo, a responsabilidade é do produtor, mas é também do setor público, como é da sociedade em geral. Então, eu tenho trabalhado isso com os catadores e agora eu também contemplei lá um projeto no CNPq, que eu venho discutindo como é que essa lei socioambiental rebate na sociedade e nos catadores. Então, a partir desse trabalho, eu tenho desenvolvido alguns projetos, não só em loco, mas também discutido com os segmentos da sociedade, e aí muito centrado na logística reversa. E a gente descobriu já há uns 5 anos que eu venho desenvolvendo esse projeto em especial, que é um projeto que o nome é Do Meu Lixo Cuido Eu, que a gente faz exatamente no período do maior evento do mundo, que é o Carnaval. Então, a gente tem trabalhado no Sambódromo e, para minha alegria, a gente levou esse projeto também para Recife, o Galo da Madrugada, que é um evento que concentra 2,5 milhões de pessoas na rua, num dia de desfile, com artistas, aquela loucura toda, que simplesmente que não é simplesmente, mas é assim. A logística reversa, que é um desdobramento da Lei 12.305, celebrou um documento, um instrumento legal em 2015, chamado Acordo Setorial de Embalagens em Geral, que dá ao produtor a responsabilidade de recolher o que ele produziu, voltando para o ciclo produtivo. É o que eles chamam de economia circular, economia verde, né? Você produziu 1 milhão de embalagens e vai deixar ela solta no mundo? Não, você é produtor, tu ganhou muito dinheiro com isso, então você vai ter que voltar ela para o teu ciclo. Nesse ciclo, entram vários personagens, vários sujeitos. Poder público, as empresas, né? Porque esse acordo setorial ele foi assinado por várias associações, tipo a ABPET, que é a associação de todos os produtores de PET. Tudo que é plástico, tudo que é isso, o cara que produziu a Coca-Cola, a turma da Ambev toda, a turma dos shampoos, tudo que produz está dentro dessa associação. Tem abre-latas. Tudo que produz em lata está lá. Então, não é só latinha de cerveja, de refrigerante, mas latinha de conserva, está lá a associação. Então, tem 165 associações que no Brasil inteiro têm a responsabilidade de se articular com as cooperativas de catadores de materiais reciclados, está no acordo, tá? E pagar pela prestação de serviços. Então, um grande lance que a gente descobriu a partir da articulação das lideranças comunitárias, da minha participação, da Defensoria Pública, teve vários atores, mas na hora da operacionalização a gente está ali, é a prestação de serviços. Então, o que acontece simplificando no Carnaval?
Carnaval a gente se localiza no Sambódromo, deveria ser na cidade toda, tá? Mas não tem braços ainda para isso, porque tem que ter uma logística imensa. Se reúne no Carnaval no Sambódromo com uma infraestrutura bem interessante, com contêineres, com banheiros, com várias coisas. E esse ano a gente inovou com os carros de Big Bag, com alguns catadores. A gente chegou a reunir 100 catadores no Sambódromo. A gente faz um treinamento para esses catadores, para eles ficarem em pontos estratégicos nas frisas e nas arquibancadas, entregando uma sacola. Eu acho que eu tenho uma aqui. Eu acho que tem uma aqui. Uma sacolinha, se eu achar aqui no meu escritório, tem. Uma sacolinha para o folião, cada lata conta. Para o folião, botar todos os produtos potencialmente recicláveis nessa sacolinha, que depois o catador vai passar e vai recolher. Por outro lado, a gente tem catadores em pontos estratégicos, articulados com a Conlurb, porque todo mundo já viu o desfile da escola de samba, quando cada escola passa, a Conlurb vai e varre. É isso? Então, articulado a Conlurb na cata de produtos recicláveis, dissociado de produtos orgânicos, porque as pessoas comem sanduíche, enfim, né? Nos camarotes tem jantas, comida japonesa, aquela loucura toda. O catador só pega material potencialmente reciclável. Esse ano, em especial, só pegou lata. Nesse Carnabril, para vocês terem uma ideia, nos 4 dias de desfiles, foram 8 toneladas de lata. 8 toneladas. São 8.000 quilos. 8.000 quilos de lata. Eles falaram que dá uma soma de 536 mil e mais alguma coisa de latinhas. É uma loucura. É uma loucura. E é um projeto que toda lata recolhida é vendida para o produtor, volta para o produtor, mas ele paga. Ele paga por isso, e aí por isso que é logística reversa, e ao mesmo tempo tira da natureza toda a impureza, tudo aquilo que poderia ir para o bueiro, e para os rios, e para... Enfim, é um trabalho bem interessante. Gera trabalho e renda para a população e gera a cultura da coleta, que é o que mais a gente... Bom, além dos catadores ganharem, o meu objetivo, que eu não ganho nada com isso, né? Eu não ganho nada com a lata, eu não vendo lata, eu não cato lata, mas o meu objetivo é criar a cultura ambiental da coleta. Porque eu fico apaixonado, porque eu vou nas... Eu falei que agora eu não vou mais... Não, esse acho que foi o último ano, que é muito cansativo. Mas tu foi pé quente, hein, Valéria? Esse ano foi bom porque eu saí da escola de samba. Foi pé quente, foi pé quente. Esse ano Saiu na confiança. Foi um upgrade por conta do Samba da Grande Rio falar da Estamira, que é uma personagem que foi viva, não é só da ficção, e que eu trabalhei muito com ela, que era uma mulher que tinha uma psicopatia, que tinha problemas de relacionamento dentro do lixão, mas ficou anos trabalhando com a gente. E foi descoberta por um cineasta, que é o Marcos Prato, que saiu um documentário Estamira. Quem não viu, veja. Assista, que está no YouTube e tudo mais. Tem um outro documentário que é o Lixo Extraordinário. Todos os dois saíram lá de Gramacho. E a gente só saiu na escola de samba por causa disso. Ótimo, professora. Aproveitar o gancho. Deixa eu aproveitar o teu gancho agora. Você tem uma obra, né? Profissão Catador, né? Tem um livro escrito. Assim, você teria alguma tese central, aproveitando esse gancho aí que a gente está conversando agora? A discussão da época, né? Ela é produto da minha tese, né? Profissão Catador, ela é espelho adaptado da minha tese, porque eu só publiquei em 2014 e saiu uma segunda edição em 2015, mas a minha tese é de 2008. E a época, como eu falei para vocês, não existia nem a Política Nacional de Resíduo. Então, a tese sobre a qual eu discuti naquela época
era a questão da construção identitária. Porque a minha pergunta central, quando eu cheguei no lixão, era quem são essas pessoas? O que elas pensam da vida? Eu tinha 1.000 pessoas catando resíduos, 1.000 pessoas, de todas as idades, raça, lógico que tinha uma predominância da raça negra, tinha uma predominância da frente de serviço dos meninos mais jovens e das mulheres, muita família monoparental, né? Eu tenho um perfil lá dentro do eu tenho um PDF dos 2 livros, e eu vou mandar para o Henrique e para o Daniel, e ele socializa com vocês o PDF. Depois eu entrego um impresso, que eu acho que vale a pena. Eu tenho um impresso aqui que eu vou mostrar para vocês. Só um minuto. Esse aqui da Política Nacional saiu agora, é bem fresquinho, foi apoiado pela FAPERJ. Mas a tese central era quem são essas pessoas, né? Por que elas vieram para o lixo? Então, por isso eu chamei profissão catador, porque, na verdade, quando eu cheguei, a profissão nem era reconhecida, ela não é reconhecida pelo Ministério, não é uma profissão reconhecida, mas é uma profissão classificada. Então, se vocês entrarem lá, 519205, você vai ver a classificação brasileira, catador de material reciclável. Mas, ao mesmo tempo, não é uma profissão reconhecida, como a nossa, por exemplo. Então, não tem uma chancela, inclusive, do catador se aposentar. Ele não pode se aposentar como catador, né? Então, a tese central, Monique, era essa. Quem são essas pessoas, o que elas pensam, e a gente vivia, naquela época, o auge da reestruturação produtiva, né? A introdução do ideário neoliberal, né? Assolando, né? O desemprego estrutural, sob a qual grande parte dos catadores tinham origem em empresa naval, aquela indústria naval. O povo era soldador, não sei o quê, perdeu o emprego, porque a indústria naval acabou. A galera foi catar. Muitos nordestinos. Então, a tese central era essa. Muito obrigada, professora Valéria. Professor Daniel, temos perguntas aí? Temos algumas aqui, né? Vamos lá. Vamos lá. Temos perguntas da Carla, nossa aluna, Carla Rodrigues, da Ana Cláudia. A primeira, Valéria, que aí eu acho que a gente pode juntar com a segunda, né? Uma da Carla e da Ana. Elas falam sobre a questão da visibilidade da profissão dentro dessa questão socioambiental. Sim. Então, assim, se você puder falar um pouquinho, por que você acha que ainda é tão pouco divulgado, né, e publicizado a importância de se ter um assistente social, né, nesses pontos, né, nesses locais que lidam com a questão socioambiental? Acho que podemos começar por esse aqui, que as outras aí vai para outra área. Tá bom. Eu acho que já foi menos visibilizado. Eu acho que agora vem ganhando um espaço o papel do assistente social nessas frentes reconhecidas como áreas socioambientais. E eu tenho a justificativa, né? Primeiro, porque a prerrogativa do trabalho era muito dissociado da ação social. Eram trabalhos técnicos, né? No lixão, por exemplo, quem estava lá? Os engenheiros, os arquitetos, os topógrafos, os químicos, os biólogos, né? A gente vê aí o Mário Moscatelli a todo tempo falando de recuperação de manguezal, de trato com chorume. Então, não reconheciam um assistente social como mais um profissional de importância, porque os sujeitos sobre os quais estavam inseridos nessas frentes também eram invisibilizados. Então, ninguém queria saber. Está catando lixo ali, o problema é dele. Está catando caranguejo? Está numa barragem? Sofreu um desastre, a casa desbarrancou? Não tinha nem discussão de aluguel social, nada disso, né, gente? Então, a enchente, o povo ficava na escola, na igreja. Então, a gente vem seguindo a trajetória e a evolução da profissão, garantindo outros espaços socioocupacionais, que não só o serviço na área socioambiental, em outras áreas também. Exatamente porque as demandas vêm se ressignificando.
Então, assim, eu acho que cada vez mais a gente vai ganhando lugar, como eu falei para vocês. É uma obrigatoriedade que a Caixa Econômica fazia, pelo ordenamento lá, era uma instrução normativa do Ministério das Cidades, de ter assistente social em todo o trabalho comunitário de saneamento. Né? Então, todos os lugares que tinham lá a proposta de esgotamento sanitário, tudo tinha que ter um assistente social. Então, há uma recuperação desses espaços, né? Que eu acho que a gente está sofrendo um pouco agora, porque esse governo é um governo de retrocesso, mas a gente vai recuperar isso. Né? E os assistentes sociais estão ocupando aí os seus espaços cada vez mais nesses lugares, porque tem muito trabalho a ser feito. Né? Embora a gente sabe que tem uma máxima, né, das protoformas do serviço social lá do passado, que acha que a gente tinha que estar no juizado, no hospital. Acho super importante esses lugares, mas acho também que os outros não perdem nada para esses. Então, nós podemos estar em vários espaços socioocupacionais, sim, e estamos ganhando visibilidade ao longo do tempo. É processo. Não sei se respondi, mas Respondeu essa é a sim. minha análise. Outra pergunta que surgiu aqui é sobre a questão da política. Né? Eles perguntam como criar, né, como fomentar essas políticas públicas na questão socioambiental, principalmente nos lugares periféricos. Né? Nossos alunos, muitos moram na Costa Verde, por exemplo, e não enxergam esse tipo de política. Sendo, eu tive Mangaratiba numa audiência pública. Eu fui lá em Mangaratiba numa audiência pública, estava o defensor, estava o promotor, estava todo mundo. E eu vou começar pela discussão da audiência pública. É uma ferramenta importante, que a gente usa pouco, né? E como fomentar políticas? Mobilizando a comunidade, fazendo com a comunidade tem que dar as cutucadas. Tem essas gírias aí das redes sociais, a gente tem que cutucar. Então, o nosso papel como assistentes sociais é mobilizar lideranças, mobilizar os vereadores, porque eles não formulam política lá na instância deles, não ajudam, não são eles que elegem as políticas, votam, autorizam. Né? O prefeito chancela, mas passa pelo crivo deles, assim como passa pelo crivo dos conselhos de direito. Então, os conselhos de direito também são muito importantes. Né? A Monique falou antes da participação social e do controle social. Está onde? Está na instância dos conselhos. Então, o Conselho de Meio Ambiente, Conselho da Mulher, Conselho da Assistência, Conselho da Criança e do Adolescente, e assim vai. E a gente vai cutucando, provocando através de audiência pública, que é uma ferramenta ótima para fazer uma provocação e expor ideias e comprometer o político da área, comprometer o poder público, chama o juiz, chama o defensor, chama o promotor, e assim a gente vai. Então, eu penso, né, e por isso eu geralmente, quando me chamam para ir para as audiências públicas, eu vou. Eu fui nessa em Mangaratiba, não tem nada a ver com Mangaratiba, não é minha área, mas era para discutir exatamente a questão de resíduos e da cooperativa. Eu fui, porque eu tinha umas amigas assistentes sociais até que moram por Mangaratiba, tinham uma pessoa que estava interessada em articular algumas cooperativas, eu falei, não, vamos lá. Eu fui com o Sebastião até, porque ele é uma liderança de catadores, para a gente dar a nossa experiência e cutucar os poderes constituídos. Então, eu acho que a perspectiva da gente contribuir com formulação de política, com mudança de rumos, é essa. É cutucando e provocando os setores constituídos para que isso aconteça. É difícil? Não é uma coisa fácil, mas não é impossível, não. Não é impossível. Eu tenho certeza que não é impossível. Agora dá trabalho, né? Só fechando esse bloco, então, foi até a Carla que perguntou
se em algum momento essa política de catadores, né, que foi implementada no Sambódromo, já se pensou para implementar nas praias do Rio de Janeiro, nesses grandes feriados que a gente tem, ou se tem algum processo de recolhimento do lixo nas praias. Se você poderia falar um pouquinho sobre isso, Valéria. O que acontece é o seguinte, Carla, constitucionalmente, a responsabilidade pela coleta de resíduo no Brasil é da prefeitura. E, em especial aqui no Rio de Janeiro, nós temos a Conlurb. Em Nova Iguaçu tem a Enlurb, em Cabo Frio tem a Fundação não sei o quê. Cada lugar, né, tem uma companhia. E essa companhia precisa, normalmente, estar aberta a essa discussão. Ah, mas você falou que tem um acordo setorial. Tem um acordo setorial. Mas a gente sabe exatamente que se a companhia, que é companhia ou a empresa, ou quem seja, que é responsável pela coleta de resíduos, não for adepta à parceria com catadores ou com outros segmentos, ela mesma vai fazer a coleta. No caso do Rio de Janeiro, é isso. A Conlurb vem aqui no final de semana e recolhe o resíduo. Leva tudo, diz que faz coleta seletiva, mas não faz. E aí, por exemplo, na região dos lagos, poderia ter esse trabalho. Eu tenho conversado com uma galera do Estado, da cultura, que quer levar um trabalho que a gente faz como educação criativa. Porque muita gente pode pegar esse material e fazer várias coisas. Então, assim, infelizmente, o Brasil não tem uma política, embora a política seja nacional, né, teria que ter os planos municipais, o plano estadual para o tratamento de resíduos, mas, infelizmente, cada prefeito atua à luz do que ele entende e do que ele quer investir, aportar de recursos. Porque, para isso, precisa ter recurso. Né? E ele não quer investir. Então, ele já diz que investe no capital que ele tem interno, que são os garis, por exemplo. Então, a Conlurb, esse ano a gente até conversou bastante, mas normalmente, por exemplo, trabalho de praia, ela faz sem contar com catadores. Poderia contar, mas não faz com catadores. E aí passa depois aquele carrinho, aquela bobcat, como eles chamam, e recolhe as latinhas, por vezes vão para os contêinerzinhos, outras vezes não vão, e tem muito catador na praia, né? Avulso, mas tem. Então, eu normalmente entrego a minha latinha para o catador avulso, quando eu vou à praia. Mas eu não vejo, eu moro aqui em Copacabana, pertinho da praia, não vejo, eu estou até orientando, eu sou co-orientadora de uma tese que a menina estava estudando uma organização aqui de Copacabana, mas assim, não tem nenhum coletivo representativo que faça a coleta na praia e que no final do dia não tenha, igual no Sambódromo, não tenha nenhuma latinha. Eu tenho certeza que se a Conlurb fizesse esse convite, os catadores aceitariam na boa, mas aí depende muito mais da empresa pública. É isso. Querer a gente quer. Valéria, a gente tinha que expandir esse trabalho lá para... Um dia você vai conseguir. Lá para Intendente Magalhães. Poxa, a gente pensou nisso. Mas tem que ter alguém para aportar recurso para deslocar uma turma só para Intendente. Seria o máximo, né? Esse ano foi o ano que deu mais público na Intendente Magalhães dos últimos 15 anos. Eu acho que tem tudo a ver. Concentraram muita coisa lá, né? Muita coisa. Teve vários dias de desfile. Se pensou, mas não tem braço. Se não tiver recurso, tem que ter uma grana. Impossível. Tem que ter lugar só Sambódromo. Alimentação. Sim. É complicado. Mas não é impossível. É só o desejo, né? Tem que ter o desejo de aportar o recurso para que eles possam fazer. Eu acho que o Brasil inteiro podia fazer isso. Totalmente. A gente fez no Galo e deu muito certo. Fez no Galo em Recife e fez no Galo... Tem uma edição do Galo em São Paulo.
Eu não fui a São Paulo, mas eles fizeram em São Paulo e deu muito certo também. Deu super certo. Sim, mas... E está chegando a pergunta. Chegou mais pergunta? Chegou. O professor Daniel está monitorando para a gente. Está com o microfone desligado. Está fechado. Seu microfone está fechado. Vou pagar a caixinha. É porque eu estou olhando pelo YouTube e estou falando pelo celular. Então... Nossa! Vamos lá. Surgiu uma pergunta se existe algum tipo de conflito entre os assistentes sociais e as cooperativas, né, nessa questão tanto de querer exercer, né, o direito, como as cooperativas que ainda não têm todas as informações do trabalho do assistente social. E aí, tem uma outra pergunta que vai falar um pouco sobre isso, mas quais as ações práticas e simples que você poderia falar nessa questão da conscientização da população frente à coleta seletiva de lixo, no que tange mesmo essa questão da questão mesmo de resíduos sólidos do lixo. Acho que é por aí. Bom, vamos começar pela cooperativa. A relação que normalmente se estabelece entre o assistente social e as cooperativas é uma relação de assessoramento. Então, não tem competição. É óbvio, e nem conflitos. É óbvio que, muitas das vezes, as cooperativas que têm um trabalho muito desordenado, elas podem não querer criar um canal de escuta para a correção de problemas. Só que, hoje em dia, quem não se corrige nem entra nos editais. Então, uma cooperativa que não tem um CNPJ positivado, que não tenha lá seu ano fiscal organizado, que não tenha seu corpo lá administrativo ok, nem o assistente social, ninguém vai poder ajudar, e nem ela mesma, porque ela não vai entrar em editais. Ela não consegue entrar. Porque a regra do mundo do mercado, ela é igual para todo mundo. Então, não tem isenção. Então, assim, lógico que a forma como o assistente social vai trabalhar isso, que eu penso que a intervenção do assistente social é de assessoramento a determinados grupos e, por vezes, de encaminhamento de uma demanda ou outra de um cooperado ou outro. Não é um trabalho intensivo, como eu fiz lá atrás, no lixão, que era ter uma sala e atender, dona Valéria, estou com isso, minha filha está com aquilo, tem a escola que está com problema, tem uma declaração. Isso é uma coisa, um trabalho mais direcionado, mais pontual. Hoje, eu acho que o trabalho é de uma discussão mais ampla. Então, os conflitos, por si só, precisam ser mitigados para poder fazer com que esse assistente social auxilie esse grupo e esse grupo de lanche. Né? Porque quem vai concorrer são os próprios grupos, né? E não o assistente social. Com relação à educação ambiental, digamos assim, né? Eu penso que tem regras super práticas, né? Eu estava com um folheto aqui que é até da ACANJ, da Associação de Catadores, que é assim, tipo, separe o seu... Eu, na minha casa, eu tenho uma lixeira, que é uma lixeira que só vai coisa seca. Papel, papelão, embalagens, nananana, que é uma 30 litros. E eu tenho, por exemplo, qualquer embalagemzinha no banheiro, que o saquinho já sai direto para o lixo do meu prédio, um lixo para ser descartado. E tenho uma na pia da minha cozinha, que é para orgânico. Então, se a população fizer isso, já ajuda pra caramba. Aí alguém vai me dizer, tá, mas a coleta seletiva não está em todos os lugares. Então, quando o gari passa aqui, ele mistura. Mas se eu tiver um saco já sem impureza, eu já vou ajudar quem pega. É óbvio que se eu tivesse um só com plástico, só com vidro, aí seria ouro sobre azul. Mas como eu não tenho isso, eu posso facilitar a vida trabalhando com a questão orgânica. Já aconteceu um momento aqui em casa, um ou outro, que a pessoa almoçou, deixou um restinho de comida e jogou lá na minha lixeira, acabou com o meu material. Eu falei, não, aqui na minha casa não é assim. Aqui na minha casa,
Aqui foi até uma moça que veio fazer limpeza, porque as pessoas não têm hábitos. Falei, não. Aqui, ó, restinho de comida é sempre aqui na pia, porque encheu, a gente amarra casca de legume. E a Adriana até falou comigo, vamos fazer uma compostagem? Falei, pô, aí demais. Meu filho está fazendo com o pessoal do ciclo orgânico. O pessoal vem buscar, deixa um baldinho. Aí já é uma galera que está mais para frente que eu. Eu falei, não, gente, ainda não estou com tempo para isso. Mas qualquer dia eu vou começar no ciclo orgânico. Mas, pelo menos, o orgânico produzido aqui dia a dia e o seco eu faço. Então, assim, é um movimento que qualquer pessoa pode fazer. Né? Hoje em dia, quando tem festa em qualquer casa, as pessoas já não separam as latinhas, a PET. Então, são instruções mínimas, são informações mínimas que eu penso que o poder público tinha que estar todo dia na televisão falando isso para a gente. Ele ia diminuir o impacto do lixo que ele recolhe da casa da gente. Ah, caramba, mas eles não querem investir nisso. Aí o que eu vou fazer? Toda vez eu falo, mas eu não convido. Entendeu? Porque eles querem pensar em outra coisa. Mas, pô, se metade dos bairros, se um bairro inteiro, como esse aqui meu, se todo mundo botasse o orgânico num lugar e o seco no outro, já não ia ajudar a beça? É isso. Os condomínios. Mas aí tem um investimento que o catador faz, alguns catadores, algumas cooperativas têm feito, né? Que é o folhetinho da coleta seletiva. Por exemplo, a Associação de Catadores, aqui na Zona Sul, ela passa terça, quinta, em outros lugares passa segunda, quarta e sexta, e entrega em alguns prédios pedindo que faça esse tipo de seleção. Mas é algo que a gente precisava compartilhar, socializar cada vez mais, já que não parte do poder público, pode partir da gente. Eu tento fazer isso com o meu grupo família, com o meu grupo amigos, mas é duro, porque a galera é dureza. A galera é uma força, Dono. Pega o resto de comida, joga no papel, pega o papel higiênico, bota junto com outro. Papel higiênico, absorvente, fralda de criança, tem que estar num outro lugar. Né? Papel de embalagem, papelão, papel branquinho que a gente usou, mas se não quer mais, tem que estar num outro lugar. E o resto de comida, a casca da batata, tem que estar em outro. Fica fácil isso. Eu acho que é isso, mas que precisa ser intensificado pelas prefeituras, pelas associações de moradores. A gente precisava intensificar um trabalho comunitário, né? Mas, enfim, tem muita coisa para ser feita nessa área. Né? E que a gente é partícipe desse processo. Não só nós, mas também. É um pouco isso. Aqui no subúrbio a gente vive muito isso, né? Por exemplo, eu moro num condomínio antigo e a gente separava o lixo, aí vinha o rapaz e juntava tudo que a Conlube não carregava. Aí agora a gente conseguiu organizar uma lixeira mais ou menos, e aí tem uma senhora que faz, né, que é catadora, mas que não é assim, não é nada institucionalizado, né? Ela cata por conta própria, né? Mas isso é bem difícil. Mas e aí eu acho que dela, mas ela pode agregar lá, né? Pô. Pode Mas aumentar, mesmo assim... chamar uma outra amiga. Porque você sabe quanto está o quilo da latinha, por exemplo? R$9, gente. É dinheiro a beça. Dinheiro a beça. 1 quilo de lata. 2 quilos, 18. Quase que já dá para comprar uma carne. A carne está tão cara, né? A carne não dá, não. Não sei. Carne não dá, não. Frango também não dá para comprar ovos. Olha, frango, de repente... de lata por 30 ovos. Acho que dá. Você acabou respondendo a Cláudia. Ela tinha falado sobre como poderia ajudar o município. Você já deu toda a planta aí perfeitamente. Bem dica. Segue bem bacana. Você já estava prevendo a pergunta aí, ó. Meu Deus, é muita coisa, gente. Porque, assim, a gente fica pensando a enormidade de possibilidades e que esses caras não fazem. Por que esses caras não fazem? Porque priorizam outras coisas, né? É a financiarização do lixo. Então, o cara pensa, não, a minha frota, não vou mudar a frota. Eu já vi várias vezes eles falando isso.
Não vou mudar a frota, que a frota é terceirizada, não sei o quê, não sei o quê. Então, o cara só tem carro compactador. Bonitão, mas é compactador. O cara não pensa em botar 3 carros gaiola, sei lá. Aí vem um carro gaiola todo torto, que eu vejo aqui em Copacabana. Aí o cara leva 1 tonelada de lixo. Um caminhãozinho dele todo torto. É verdade. Tem mais algum bloco aí, professor Daniel? Tem algumas, assim, algumas já foram respondidas, né? Tassiane perguntou sobre a questão da relação do serviço social com os catadores do projeto. Eu acho que essa a Valéria já respondeu, né? A Raquel, ela fala da relação, né, das escolas, se existe algum projeto que incentive essa questão de reciclagem dentro das escolas, né? A Janete já fala dessa questão da desinformação, que muitas vezes essa informação sobre uma coleta seletiva, de forma simples, como você mesmo falou, não é passado, né, para as pessoas. Eu acho que, se você puder falar um pouquinho sobre essa questão da educação, Valéria, assim, por que não existe projetos já desde pequenininho na escola para essa geração nova que está vindo aí, né, já Exatamente. ter uma noção diferente da questão do lixo, do descarte? Um investimento importantíssimo, né, é se articular com a educação. Primeiro, eu quero dizer que a gente deve sempre pensar na transversalidade e na interdisciplinaridade das políticas, né? Isso é fundamental. Então, quando eu estou falando de meio ambiente, eu tenho que falar de saúde, de educação, de habitação, de assistência, etc. e tal. Mas a gente sabe que há um descolamento, e aí vai algumas críticas também à galera da educação com relação a isso. Eu me lembro que em uma determinada época, algumas amigas minhas, diretoras de escola, me perguntavam assim, mas que tanto que eu tenho que falar desse negócio de Bolsa Família aí, se a criança veio ou não, da vacina? Eu falei, gente, tem que falar sim, porque tem. Aí começava a falar sobre a política de assistência social, né? Sobre toda a questão do cumprimento de várias etapas para que fosse articulado esses processos. Ao mesmo tempo, essa discussão ambiental. Eu me lembro que há muito tempo, a Latasa, que nem existe mais, agora é a BAL e a Novelis, fazia uma campanha de recolhimento das latas, doando computadores para as escolas. Algum momento vocês podem lembrar que isso acontecia, né? Então, peguei isso aí na minha escola. Tinha até aquele negocinho de amassar a latinha na época de escola pública. Exatamente. Só que a cultura, por exemplo, o Brasil, ele é campeão em reciclagem de alumínio. Porque isso tem anos aculturado. Deveríamos aculturar todas as outras formas de coleta na escola, discussão na escola. Há uma obrigatoriedade, tem uma política nacional de educação ambiental que não é cumprida na grade. Não é cumprida na grade. E passa batido. A educação está sob outro ataque, né? Que agora passou até está passando aí a questão da educação familiar, da formação familiar. Ai, gente, é muito complexo. Então, a escola, ela é, na minha ótica, e a gente já fez trabalho com várias escolas, é a instância de operacionalização desse processo de educação ambiental, desde a formação lá pequenininha da criança, no primeiro grupo lá, meu neto, de 1 aninho, daqui a um pouco ele tinha que levar para a escola, pegar o papelzinho dele, jogar num tal lugar, entendeu? Só que os professores, de um modo geral, e como as coisas são muito atropeladas no Brasil, acham que é mais uma tarefa. Mas não é mais uma tarefa. Ela é intrínseca ao processo educacional. E eu acho que a escola ganharia muito. Então, a escola só quer fazer gincana. Agora, com a pandemia, pós-pandemia, então já está uma confusão na escola. Mas antes, né, eu fazia na gincana para quê? Tudo bem, a gincana é uma forma de estimular, mas isso deveria ser um processo continuado. Então, há um gap muito, muito efetivo, uma lacuna imensa, né, do entendimento da questão ambiental. E aí,
passaria por outros lugares também, não só pelo recolhimento de resíduos, mas, sobretudo, porque a escola produz resíduo. A escola é produtora de muito resíduo. A escola oferece, as escolas públicas, então, almoço, lanche, mexe com papel, né? Produz a história. Eu sempre brinco, gente, vamos no zero papel. Mas a escola produz papel pra caramba, né? É documento para a Secretaria Histórica Escolar, não sei. Não é virtual isso aí. Ó. É tudo papel. E papel também dá dinheiro, né? Então, assim, eu penso que a escola é uma instância de efetivação muito importante da educação ambiental e somado a todos os processos que vai culminar lá na articulação com cooperativa de catadores e tudo mais. Mas precisamos ampliar esse debate e vem aí. Eu estou acreditando ainda na coisa dos ODS da Agenda 2030, né? Porque a Agenda 21 tinha um capítulo dedicado à educação. E naufragou, morreu. Não foi usado. Entendeu? Então, a gente tem que usar exatamente para garantir uma série de coisas, mas que efetivamente não rolou, não deu. Eu estou trabalhando agora em colégio, né, em CIEP, e, de fato, esse assunto do meio ambiente ele parece que está retornando, né? Mas a ideia é tentar quebrar o paradigma, por exemplo. Exatamente. Dia 31 desse mês agora é dia do meio ambiente, mas a gente não deve tratar o meio ambiente apenas uma data comemorativa, correto? Exatamente. A gente precisa trabalhar na linha de uma educação contínua, né? E isso precisa ser pensado e repensado, né? Não só nas escolas públicas, né? Como Exatamente. nos locais particulares. É bem interessante tentar romper esse paradigma mesmo de data comemorativa, né? Para que realmente a gente possa trabalhar numa educação contínua. Bem e isso bacana. assim, não basta comemorar o dia, né? Essa questão ambiental ela deve ser preservada, ela deve ser garantida, ela deve ser um ponto sempre de como a gente discute a questão da higienização do nosso corpo, né? A questão da nossa alimentação, a importância da energia solar e a importância de tratar o teu lixo. Você imagina como é que a gente... Né? Tratar o lixo, o saneamento básico, mas é que a gente ainda tem um gap muito grande, né? Eu tô orientando uma dissertação que a gente está estudando um bairro de Duque de Caxias, para vocês terem ideia. Um bairro. O bairro é Campos Elísio. Campos Elísio é um dos bairros importantíssimos de Duque de Caxias, que está a Reduc. Todo mundo já ouviu falar da Reduc. Né? Um potencial imenso da Petrobras. A Reduc tem água canalizada. Tem adutor, tem tudo. E a população que mora em Campos Elísio não tem. Acredita nisso? Ninguém. Aí, qual é a alternativa que a população faz? Vai lá e fura o cano. Eu também faria, cara. Né? Então, assim, uma das alternativas, que é perverso, porque aí fura o cano, e aí tem problema com lençol freático, tem um monte de problema. Mas, se tem água na Reduc, por que não tem no bairro? Pela distribuição desigual que se promove nesse país. Então é isso. Então, assim, eles ainda foram o cano pobre. Do cano da água de descarte da Reduc. Eu lembro que quando eu trabalhei lá no Lar Fabiana, a gente tinha muitos casos de questão de doença, né, principalmente em crianças, porque eles não poderiam beber essa água, mas alguns acabam bebendo. Então era um problema muito sério. Não sei como é que está agora, já tem um tempinho que eu trabalhei lá, mas era uma coisa bem complicada. As ruas não eram asfaltadas. A Água do Rios, que tem um projeto de se compartilhar, sei lá, ampliar a rede, alguma coisa assim. Mas eu estou dando um exemplo assim, você imagina esse termo de Brasil, né? Então, a gente tem que envolver e clarear sempre que essas políticas são transversais, são intersetoriais e precisam ser pensadas no conjunto. Não é eu penso em educação, o outro pensa assistência
e o outro pensa o meio ambiente. Não é assim. Não é Exatamente, isso. de maneira integral, né? Pessoal, nós estamos com a hora um pouquinho avançada. Eu gostaria de 2 saber horas. se alguém gostaria de falar alguma coisa para a gente poder dar umas palavras finais para a gente encerrar. Alguém quer falar alguma coisa? Professor Henrique, professor Daniel. Só lembrar para a Valéria depois. Pode ir lá, Henrique. Fala você primeiro, vai lá. Não, acho que era só mesmo agradecer a presença da Valéria, né? Assim, Valéria, a gente já sabia que ia durar muito tempo, porque a Valéria tem muita coisa a dizer e fala sempre coisas muito interessantes, né? Então, assim, para a gente que é professor, mas também é aluno, é uma oportunidade também da gente assistir uma aula, né? Monique e Daniel. Então, a gente aproveita também para assistir a aula, né? E no serviço social a gente é aluno sempre, né? A gente está sempre se qualificando. Sempre aprendendo, então, também assim, aprendo muito. Pois é, e assim, esse campo, né, principalmente, assim, Valéria é expert, né? Vocês viram assim que Valéria tem um domínio, né, tanto da teoria, da legislação, da prática, que consegue articular isso tudo. Então, acho que também é um exemplo muito importante, né, para o pessoal que vai a campo daqui a pouco, né, como que Valéria domina essa legislação, como que ela domina a teoria, né, e como que ela, na prática, faz as mediações necessárias. Então é isso, Valéria, agradecer a você, né, também Monique e Daniel, né, assim, fiquei muito feliz e que o pessoal consiga assistir, porque a live também vai ficar gravada, né? Vai ficar no canal do YouTube, sempre bom dizer isso, né? Então, quem não conseguiu assistir agora, assiste depois, né? Porque a Valéria trouxe pontos muito, muito importantes. Era basicamente isso. Agradeço, professora Valéria, a participação. É um prazer conhecê-la. Né? Já tinha ouvido falar de você, mas ainda não havia conhecido. Agradeço de verdade, foi muito rico. Né? E o convite se estende, né, a outros eventos, outras oportunidades. Isso, estou à disposição aí para discussão presencial no futuro. Estamos aí. Né? Vamos acreditar que a gente vai poder daqui um pouco dar um abraço, né? Poxa, nem fala. Presencial. Caramba, eu estou assim, muito feliz, 2 anos falando na tela, né? Já virei artista, aí eu olho aqui e falo, estou bem, estou mal. Vou botar batom para a gente ficar melhor. Então, falar no presencial é melhor, mas eu acho que o que fica dessas nossos encontros, nossos debates, é exatamente pensar nas possibilidades, que mesmo em momentos difíceis, na pandemia, a gente não perdeu a esperança, a gente resistiu, né? Porque a gente sabe da importância da nossa profissão, sabe da importância de articular essas coisas. É muito importante que a gente vá munidos de informações, né, para ninguém dar uma pernada falando no popular da gente ou puxar o nosso tapete. Então, é importante que conheçamos a legislação, sim. Né? É importante que a gente faça articulações teóricas, metodológicas e que a gente se aproxime da população. Porque não adianta também saber de teoria, de lei, mas olhar a população usuária por uma outra lente. É preciso que a gente vá lá. É preciso que a gente vá a campo, é preciso que a gente sinta as pessoas e que as pessoas sintam que também somos seres humanos, que temos sentimentos, temos alegrias, temos raiva, temos posições firmes e, às vezes, recuamos. É isso aí. Bom, aproveito também essa oportunidade, não só para agradecer os professores, como para agradecer também a todo mundo que participou, né? Todo mundo que está participando aí como ouvinte, desde a galera que deu boa noite, não pôde dialogar com a gente, porque a gente sabe que a vida às vezes é corrida, às vezes a pessoa quer parar para ver a live, mas às vezes está só ouvindo porque sabe que tem que trabalhar, está estudando, e a gente sabe que a vida é dinâmica. Agradecer também aquelas pessoas que colaboraram com comentários, colaboraram também com perguntas, né? Os nossos companheiros aí, professor Henrique, professor Daniel, agradeço de montão. Professora Valéria, professor Daniel, gostaria de falar algumas palavras finais aí? Antes eu queria pedir para a Valéria, para ela deixar o nome do grupo de pesquisa dela, como está lá no Instagram, para o pessoal que quiser seguir, acompanhar o trabalho de vocês.
Eu acho que é importante, até para quem quer se aprofundar nesse tema, se Com você puder certeza. deixar. Deixo sim. E assim, É GRIPES. Ele tem o apelido de GRIPES. É Grupo Interdisciplinar de Estudos e Pesquisas Socioambientais e Comunitárias. Nós estamos no Instagram, estamos no Facebook. Procure lá, GRIPES. É uma árvorezinha, a logo, e o nome por extenso está rodeando a árvore. Vocês nos acham no Instagram, me acham também no Instagram Valéria Pereira B ou Valéria Bastos. A gente sempre compartilha todas as informações, os estudos, as lives, tanto nas redes do grupo, como no meu Instagram pessoal. Então, fiquem à vontade, se quiserem participar, eu vou socializar, vai ter um evento no grupo de pesquisa para discutir pesquisas socioambientais na área latino-americana, porque os problemas não estão só no Brasil, eles também estão por aí, Colômbia, Peru, e aí eu vou sempre socializando nas minhas redes para que vocês entrem lá e assistam as nossas lives, assim como as lives do canal do Departamento de Serviço Social no YouTube. Tudo que a gente faz, a gente também carrega para o canal do Serviço Social, é Serviço Social da PUC Rio, tem várias lives bem interessantes por lá. Inclusive, no dia 1º, vai ter um ciclo de debates no meu grupo de pesquisa, junto com um grupo de pesquisa de mais 2 professoras, com a Adriana Dutra. Eu vou passar depois o contato com os professores Daniel e Henrique. Quem tiver interesse em assistir, ela vai falar sobre desastre. Vai ser a Adriana Dutra e a Luana, que é uma doutoranda, que também é professora da UF, que vem estudando principalmente Petrópolis. Então, acho que vale a pena, são 2 assistentes sociais que discutem a temática, né? E tem várias discussões lá na área de serviço social, na área ambiental, na área de assistência, que eu acho que vale a pena. Mas curtam lá, me sigam lá no GRIPES, do Instagram, do Facebook, e também sigam lá minha conta pessoal, Valéria Pereira B. Tá bom? Eu agradeço muito, espero ter contribuído para as reflexões. Acho que foi super. Eu fiquei super animada aqui. Nós estamos falando quase 2 horas. E eu saí de uma sala, entrei aqui, mas estou feliz por isso, porque assim, é importante a gente falar do nosso trabalho e disseminar a informação mesmo e o conhecimento, porque é só através dele que a gente vai ampliando a rede. E a gente precisa dessa rede forte de assistentes sociais, de pesquisadores na área. Então, muito obrigada, parabéns para vocês pela iniciativa, parabéns pelo nosso dia, e sigamos aí resistindo. Muito obrigada. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Valeu, boa noite. Tchau, gente. Boa noite a todos. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau. Tchau.